Oi, eu sou a Alessandra e hoje eu quero falar sobre a segunda lei hermética, a lei da correspondência. Eu já falei em outro vídeo porque é tão importante a gente conhecer e aplicar as leis, os ensinamentos das leis herméticas na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente conseguir fazer melhores escolhas, ter melhores resultados. E eu me propus, no vídeo anterior, falar de todas as 7 principais leis, e esse é o segundo vídeo sobre esse tema, e hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre a lei da correspondência. A lei da correspondência é de uma forma prática, de uma forma que a gente consiga trazer mesmo para o nosso dia a dia e aplicar. Não adianta técnica, não adianta ficar imaginando como lendo, estudando, sem aplicar na nossa vida. Então, eu preciso aplicar para eu conseguir ter melhores resultados, tá bom? E a lei da correspondência, ela traz uma mensagem, que é chamada também de axioma, a mensagem que diz assim como está em cima, é o que está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. Ah, e outra coisa, eu até falei que eu ia fazer umas referências com a Bíblia, E o Neville Goddard é um autor assim maravilhoso que ele cita essas referências, ele como se desvendasse a Bíblia, E de forma que o hermetista mesmo consiga entender, de forma que quem estuda a filosofia hermética consiga reconhecer na Bíblia esses ensinamentos. Isso é muito interessante, porque a Bíblia é o livro mais lido, mais vendido no mundo todo, E é o livro mais conhecido. Na Bíblia diz assim: o que ligares no céu também será ligado na terra, e o que é ligado na terra também será ligado no céu. Então aí a gente vê muita semelhança, entre o Kybalion, entre a filosofia hermética e na Bíblia. Então, sabendo que o universo é mental, como eu já falei, é a primeira lei, que o universo é mente, nós precisamos entender que existem 3 planos da realidade, 3 grandes planos da realidade, que é o plano físico, onde nós estamos, o plano mental e o plano espiritual. E quando a gente pensa que assim como o que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima, a gente precisa fazer com que a nossa realidade física se conecte ao plano espiritual, Porque existe uma equivalência entre eles. E só que para a gente falar sobre essa lei da correspondência para uma pessoa que está apegada demais na matéria, ela vai achar que a gente é doido, Em primeiro lugar, a pessoa vai achar que vocês estão doidos. Porque pessoas assim, elas acreditam apenas naquilo que elas enxergam. Acreditam no tangível, no palpável, e não conseguem imaginar que existe muito mais além disso. Que nós não somos apenas esse corpo, que nós não somos apenas não existe apenas o que nós tocamos, Muitos livros, muitos autores falam que isso aqui é 1% de toda a realidade existente, em todas as outras dimensões, nos outros planos. O ser humano que ainda não despertou, não está expandindo a sua consciência, ele acredita que só existe isso aqui, então ele age instintivamente. Se o vento sopra para lá, ele vai, se o vento sopra para cá, ele vai, se o mundo está em crise, ele está em crise. Então é essa a vida de quem não consegue enxergar além do que vê. Essas pessoas são pessoas manipuladas, elas estão à mercê de forças externas. Elas não conseguem imaginar que o nosso poder está dentro de nós mesmos, a nossa mudança está dentro de nós mesmos. Essas pessoas acreditam que tudo que existe é isso aqui, então se eu for falar para elas que o fator determinante do que acontece nessa realidade física está lá no plano espiritual, não tem nem como, elas vão olhar para minha cara e vão rir, Por isso que no Kybalion fala, se esse ensinamento chegou para você, você já está expandindo a sua consciência, Está abrindo teus olhos para entender sobre a filosofia hermética. Não são todos, por mais que tenha conteúdo na internet, por mais que tenha livros aí, vários para você comprar, não são todos que vão se interessar, Isso já foi falado, mas para a gente que está aqui vendo esse
falando sobre esse assunto, já está bem avançado, né? Já sabe que nós somos capazes de mudar a nossa realidade, nós somos um fator determinante na nossa vida. E uma frase que eu acho interessante que vocês precisam levar para a vida de vocês, assim, quando se fala de lei da correspondência, é que o plano físico é o resultado do que acontece primeiro nos planos superiores. Então, se a gente parar para pensar assim, nós vamos olhar a nossa realidade, vamos olhar o que está acontecendo na nossa vida e vamos pensar assim, pô, mas se tá uma caca, se tá tudo ruim, não tá do jeito que eu quero, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou mudar o que eu estou pensando, fazendo com que o meu pensamento mude para que a minha realidade possa mudar. Quando eu falo de 3 planos, grandes planos, físico, mental e espiritual, eu tenho que saber que esse plano mental é a ligação, é a ponte entre o plano tangível, aquilo que eu enxergo, para o plano espiritual, aquilo que não é visível aos nossos olhos, mas que existe numa equivalência do que existe aqui embaixo, tá bom? Tem pessoas que chamam de 4ª dimensão, os Abraham chamam de vórtex. Eu amo ouvir os Abraham falando sobre mudar a sua realidade, né? Eles falam muito sobre os sentimentos, pensamentos, emoções. Eles falam muito que precisamos mudar aquilo que a gente sente e elevar a vibração, porque, por exemplo, se o que eu mais sinto no dia a dia é raiva, culpa, medo, ódio, o que vai acontecer? As coisas não vão para frente. Eu não consigo o que eu quero, eu só consigo raiva, ódio, enfim. Até tem esse mesmo axioma da lei da correspondência em alguns livros mais, quando os hermetistas começam a se aprofundar mesmo no assunto, tem outras versões que falam assim, o que está fora é o mesmo que está dentro, e o que está dentro é o mesmo que está fora. O que isso quer dizer? Eu só reconheço a raiva no outro ou, né, à minha volta porque eu sinto aquilo, porque eu já senti aquilo. Porque se você não conhece, você não sabe o que é. Então, se eu estou reconhecendo sentimentos de baixa vibração e aquilo está me afetando, opa, alguma coisa errada. Então, eu preciso mudar em mim primeiro, não é verdade? Então, isso a gente precisa pensar muito sobre isso, sabe? Porque até depois que a gente chegar na lei da vibração, que a gente vai falar sobre a lei da atração, quando a gente falar sobre a lei da polaridade, causa e efeito, que elas se conectam uma à outra. Por isso que eu falei, se você não entender em primeiro lugar que o universo é mental, nenhum dos outros princípios você vai conseguir aplicar na sua vida. Porque todos eles vão fazer com que você acredite no poder da mente. Como eu já disse, a gente precisa pensar sobre aquilo que a gente está pensando. Os tipos de pensamentos que a gente tem, nós precisamos elevar esses pensamentos ditos como mal para uma vibração mais elevada. Porque, mais uma vez, se eu estou falando de 3 grandes planos da realidade e que o mental liga esse plano físico ao plano espiritual, então o que eu preciso fazer? Melhorar aqui o que está na minha mente, né? Então, se o que está em cima é o que está embaixo, se a gente cria primeiro lá e depois aqui, então, por favor, vamos tentar colocar lá em cima só coisas boas, só pensamentos bons, só boas energias. Quando eu for falar de vibração e atração e causa e efeito, a gente vai falar muito também sobre isso. Porque o que eu quero manifestar na minha vida, eu nunca vou conseguir manifestar se os meus pensamentos e sentimentos que eu tenho são de dúvida, são de culpa, são de medo. Então, a gente não pode esquecer que a realidade que existe é apenas... Essa lei, inclusive, é chamada de... Em alguns livros é chamada de lei do reflexo. Porque o que eu tenho aqui, o que eu vejo, é o que já está criado lá no plano superior, né? Então, é até interessante ter lembrado disso. Que alguns autores chamam de lei do reflexo, tá? Então, mais uma frase que eu acho interessante até a gente terminar esse vídeo com essa frase, que a gente vai
levar para a nossa vida é que a realidade exterior é a projeção do meu mundo interior. Se eu conseguir pensar assim, gente, se vocês conseguirem pensar desse jeito, a vida fica muito mais fácil. Porque eu consigo daí mudar aquilo que eu estou sentindo. Só não adianta, sabe? Quando a gente fala sobre mudar a nossa realidade, sobre causa e efeito, enfim, não adianta eu querer mudar a minha realidade com pensamentos de baixa vibração. Então, até quando se fala sobre lei da atração, eu fico olhando e falo assim, gente, para, lei da atração não vai funcionar nunca. Nunca, 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 se você ficar pensando que tem que só ficar pensando naquilo, só que não mudar o seu sentimento, não mudar o que você sente de verdade, sabe? Não é só você um pensamento sem sentimento, não adianta de nada, tá bom? Então vamos tentar mudar a nossa realidade, sabendo que o que eu estou enxergando, o visível, é só um reflexo do que tem lá no plano superior, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem se ficou alguma dúvida ou, enfim, o que vocês quiserem comentar para eu saber. Compartilhem com alguém que vocês acham que iam gostar de ouvir esse vídeo, de ouvir sobre esse assunto, tá bom? E um beijo e até uma próxima. Corta.